Gente, boa noite. Como a Sâmia me apresentou, eu sou Jane Barros, sou professora e sou militante do PSOL também. Milito no movimento feminista há pelo menos uns 17 anos. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui convidada para discutir sobre o machismo na universidade. Porque a gente discute sobre tantas perspectivas, né? E a gente luta também sobre tantas perspectivas, que foi interessante pensar que eu nunca elaborei sobre um dos espaços que eu mais, enfim, vivi ao longo... Mais não, né? Porque aos 37, 15 anos não foi a maioria, mas que eu mais vivi, ou que eu vivi bastante ao longo da minha vida profissional. Então, e aí me fez pensar por que eu não tinha elaborado isso ainda, né? Talvez porque a universidade, a gente, acho que desde quando entrou na universidade, da graduação ao doutorado, agora no pós-doutorado e dando aula na universidade privada, é um período de tantas lutas que a gente trava dentro e fora, que às vezes a gente não para racionalizar, para elaborar isso. E aí foi bacana pensar essa mesa de hoje, porque eu estava lendo algumas coisas e estava lendo uma matéria na Carta Capital de uma professora de Oxford, falando como era difícil, como mulher, por conta do machismo, no caso uma mulher branca, institucional, como era difícil para ela, professora de teoria social, ser respeitada como professora. Porque nunca achavam que ela ia dar aula de teoria social. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu nunca pensei nisso, eu só senti, né? Porque eu chego na sala de aula, ou chego para alguma banca, as pessoas acham que eu sou namorada do garoto lá de 20 anos que está na banca, ou que eu vou falar sobre meu turbante ou a mulher negra, e eu pesquiso consciência, a luta de classes, sou das ciências sociais, mas, na verdade, nunca acham que eu vou falar sobre o que eu vou falar. E aí foi interessante pensar isso, como às vezes a gente não olha, porque, né, a gente está lutando tanto que às vezes a gente não para analisar essas questões. E aí eu acho que os dados, né, acho que o mal de sociólogo assim, né, nos oprime, esses dados todos, mas eles revelam coisas interessantes, né? Porque se é verdade que, como disse Luana, as mulheres é mais da metade do número de pessoas que ingressam na universidade, mas não saem, né? Não são as que se formam. E os dados brutos, né, os últimos dados, se eu não me engano, do IBGE, mostram que 30 das mulheres, né, as mulheres estudam mais que os homens. Então, se a gente for comparar as mulheres que têm o ensino médio, né, terminado e está estudando, está na universidade, ainda não concluiu, o número de mulheres e homens, né, que estudam nesse período, que estão estudando nesse período, que corresponde a 39% de mulheres e 34% de homens, 33% de homens. Então, assim, as mulheres estudam mais que os homens, mas as mulheres ganham muito menos que os homens. Né? Se a gente for comparar também as mulheres que estudam 12 anos, assim como os homens que estudam 12 anos da sua vida, os homens chegam a ganhar 33% a mais que as mulheres. Se a gente coloca o elemento étnico, o elemento racial nessa discussão, esse número é ainda mais assustador. A mulher negra chega a ganhar nós mulheres negras chegamos a ganhar 30% do salário de um homem branco. Então, o que explica isso? Se não é a diferença de formação, o quanto, né, de conhecimento que foi investido no sujeito, ou na mulher. Então, o que explica isso? O machismo e o racismo institucional. E como a sociedade se utiliza disso para criar clivagens, para conseguir pagar menos e, com isso, acumular. Só que isso, que parece uma discussão muito abstrata, isso tem impacto no dia a dia da vida das pessoas. Isso exclui, isso separa, isso retira boa parte das mulheres negras desse espaço que a gente está falando que é a universidade. E aí eu queria só trazer alguns elementos, talvez para contribuir para o debate, que tem a ver mais com esse relato, talvez, de experiência, e terminar um pouco pensando em perspectivas. Quando eu entrei na graduação na Unicamp em 2000, né, no vestibular de 99, me recordo em Ciências Sociais, que é um curso, ainda os cursos que ainda mais trabalhadores ingressam, mais negros e negras supostamente ingressam, nós éramos 4 entre negros e negras de 100 alunos, comparando manhã e noite. Dessa quantidade de alunos, era evidente como a universidade... Nós éramos pontinhos negros, assim, pontinhos negros quase invisibilizados. Isso não mudou substancialmente no mestrado, no doutorado e agora, né? E aí eu lembro que em 2001, uma grande camarada, que hoje é professora da UERJ, ela era filósofa e ela estava organizando um filme chamado Elas São Pretas, tentando pesquisar
e tentando levantar a trajetória de vida e conhecer as mulheres negras na universidade. De 20 mil alunos, mais ou menos, nos anos 2000, 2001, que tinha na universidade, nós éramos 19 meninas negras, com uma trajetória muito parecida. A maioria filha de trabalhadores, eu diria 95%. Filha de trabalhadores, que furou a barreira, por sorte, porque muitas outras tentaram também, que os pais não tinham ensino superior e que era um enfrentamento dentro da universidade para garantir bolsa, assistência estudantil, creche. E esse processo foi tão interessante que, junto com ele, surgiu um coletivo feminista. E a gente espalhava cartazes bizarros por toda a universidade. Mulher é igual camarão, tira a cabeça. Coisas muito machistas. E falando, você tem desacordo com isso? Aparece lá em tal horário. E juntou mulher para tudo quanto é canto. E homem também, que também não gostaram de ter um espaço necessariamente auto-organizado. Mas o mais interessante foi pensar como a partir dali, esse coletivo existe até hoje, não sei exatamente como desenvolve, mas como a partir dali várias outras coisas começaram a aparecer. E a gente começou a perceber que isso não era uma demanda individual, que a pauta das mulheres negras trabalhadoras, não eram só das mulheres negras, que isso era uma pauta das mulheres da universidade, que era uma pauta do movimento estudantil, e muita coisa começou a acontecer a partir daí. Tanto em mecanismos de segurança para os casos de assédio, de violência, que a gente nem sabia que acontecia nos espaços escuros, inclusive, da universidade, e uma série de lutas que foram sendo tocadas na cidade também. Então, esse processo, eu acho que me fez ver o quanto que as saídas para esses problemas são coletivos, só podem se dar de maneira coletiva, e quanto que a fragmentação nos atrapalha. Ainda que é importante que os grupos específicos possam trazer à tona as demandas, o quanto que essas demandas, quando apartadas e fragmentadas, quanto elas nos atrapalham. Ainda mais numa conjuntura de ataques brutais, que a palavra de ordem é a unidade para lutar. Não existe outra forma da gente pensar isso. E aí, hoje, eu penso isso dentro da universidade privada onde eu me insiro, né? Que os vínculos de trabalho são muito frágeis, são bem complicados, mas como ao mesmo tempo que isso acontece, também somos minorias, acho que a gente representa 3% dos negros e negras professores da universidade. No entanto, quanto que a relação com os alunos é muito superior, é outra. Porque, querendo ou não, nas universidades privadas hoje, com o FIES, com o Reúne, e com uma série de políticas que a gente sabe que são insuficientes para garantir o acesso, mais negros e negras entraram na universidade. E é impressionante quando esses alunos chegam e vem uma professora preta com um turbante na sala de aula e outros colegas e se sentem representados. Então, algo que eu fui vivenciar, talvez no mestrado, que eu tive uma professora negra que eu fui fazer na Federal Fluminense, e foi a única, e se transformou amiga, tamanho era única, tamanho era difícil encontrar, que perceber que os alunos percebem esses professores e as professoras negras e mulheres como uma referência, isso é muito importante. E o quanto isso impacta no dia a dia da formação cotidiana, inclusive em uma relação mais próxima, em discutir as possibilidades, em discutir formas de luta, inclusive de enfrentamento, com situações que muitas vezes não são nem percebidas como situações frutos do machismo e do racismo institucional. Então, eu acho que é uma surpresa contraditória, porque num espaço que não se espera, mas um espaço onde está a maioria da classe trabalhadora, onde está um setor que vê na universidade, começa a ver na universidade a possibilidade de pensar outras coisas, né? Se é verdade que no mundo do trabalho hoje o desemprego é muito maior, é verdade também que as percepções, a educação e pela natureza que ela tem, da sua especificidade, ela pode possibilitar um olhar crítico também diante dessas questões. Então, eu acho que essa experiência e pensar a questão do machismo na universidade não é muito diferente de pensar o machismo no conjunto da sociedade, mas ele tem suas especificidades, né? Tem suas especificidades, sobretudo num espaço de produção de conhecimento que não se espera que esse tipo de coisa aconteça e que muitas vezes silencia diante dela, como já foi colocado por várias companheiras aqui antes de mim. E aí eu acho que o interessante desse espaço é pensar que a superação do machismo e do racismo na universidade, ela passa pela superação do machismo no conjunto da sociedade. Agora, não é uma situação abstrata, né? Então, a gente precisa se organizar dentro da universidade, a gente precisa ter coletivos dentro da universidade, a gente precisa ter coletivo fora da universidade, e a gente precisa organizar as lutas. Eu acho que o 8 de março desse ano foi prova disso, né? Eu acho que foi prova que só a unidade pode fazer com que a gente vença e derrote esse pacote de maldades, que é um pacote de austeridade que atinge as mulheres mais centralmente, os setores mais vulneráveis, né? E eu acho que o 8 de março foi prova disso. Não foi fácil organizar, muitas companheiras estavam aqui, inclusive nessa organização, foi um embate, mas nós
logramos êxito, né? Nós conseguimos. E o 15M só foi grande do jeito que foi, avalio eu, porque o 8 de março também foi grande. Então, nós mulheres não estamos à frente desses processos por acaso. Isso tem a ver com a nossa condição objetiva e também com a nossa capacidade de garra subjetiva, de sair à frente, de não ficar em casa, de muitas vezes não ter escolha a não ser fazer isso para continuar lutando. Então, eu acho que a gente suspeito que essa conjuntura que se coloca aí é favorável à organização das nossas lutas, né? Com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, sem dúvida, mas acho que a força das mulheres de ouvir as camaradas falando aqui me dá certeza disso, que eu acho que esse é o caminho de nos fortalecermos, né? Das lutas unificadas e de continuar lutando contra o machismo e o racismo.